Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 1. Nessa aula de hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre essa parte de produção e distribuição de ar comprimido. Tá? Nossa aula vai estar dividida de acordo com o que está sendo mostrado aqui para vocês no sumário. Eu vou comentar um pouquinho para vocês no início aí sobre a parte de qualidade de ar comprimido, como é que a gente produz, tá? Os tipos de compressores que existem aí no mercado. Vou classificar esses dois tipos aí, volumétricos, rotativos. Depois a gente vai comentar como é que a gente faz para escolher o compressor, alguma parte posterior à produção do ar comprimido, que envolve tratamento, alguns componentes a mais, tá? Armazenamento, distribuição, elementos de rede, lubrifio e alguns símbolos. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, tá pessoal, quando a gente fala aí da questão de produção, né, de ar comprimido, a gente tem que lidar com essa questão da qualidade, tá? É importante que a gente tenha um ar comprimido de qualidade para que nós tenhamos uma vida útil, digamos assim, prolongada nos nossos componentes pneumáticos. Se houver, digamos assim, muita umidade no meu ar comprimido ou muita poeira, essa umidade ela vai futuramente oxidar meus componentes, né? Vai criar ferrugem dentro das articulações, né? E além disso, a poeira ela pode também travar o movimento das partes internas dos nossos componentes. Okay? Então essa parte de qualidade tem muito a ver com o que a gente fala aí na questão da produção. Tá? Mas nós temos algumas grandezas aí que são as principais que devem ser abordadas de maneira correta. A primeira delas, pessoal, é a pressão, aí a segunda é a vazão. Tá? Se a nossa linha pneumática ela não tiver a pressão nem a vazão correta para a sua fábrica, para os seus equipamentos, os seus equipamentos eles não vão funcionar de maneira que vai atender à sua necessidade. Tá? Se não tiver pressão suficiente, o que vai acontecer? A força dos seus componentes pneumáticos vão ser menor do que aquele de projeto. Tá? E se não tiver vazão suficiente, vai faltar ar comprimido na sua linha de distribuição. Então você tem que preocupar, né, com a pressão e a vazão. São os primeiros dois parâmetros que a gente tem que cuidar aí, digamos assim, na hora que a gente está produzindo esse ar comprimido. Depois, pessoal, a gente vai falar da questão da água, né? Água, óleo e impureza são os três que a gente tem que importar aí. No caso aí, a água e as impurezas atuam no sentido de prejudicar nossos componentes e o óleo atua no sentido de lubrificar os mecanismos, tá? Então, assim, vai ajudar a manter, né, a parte interna dos seus componentes pneumáticos. Vale ressaltar que, dependendo da aplicação, também não é possível a presença de óleo. Tá? Então, por exemplo, imagine que a gente tem um ambiente de um hospital, né? Em que a gente utiliza o ar comprimido no processo de nebulização, que o pessoal, né, passa por aquele processo de respiração e que você tem aquele ar comprimido chegando. Aquele ar não pode ter óleo, né? Então o óleo vai parar no pulmão da pessoa. Então, assim, dependendo do tipo de aplicação, você pode ter óleo, dependendo do tipo de aplicação, você não pode ter esse óleo, tá? Mas, em geral, a gente classifica o nosso óleo aí de acordo com o nível de qualidade que a gente precisa, tá? Então, nós temos aí a qualidade da classe 1 até a classe 6, sendo 1 a melhor qualidade, digamos assim, tá? E a classe 6 é a menor qualidade dentre elas. Reparem que, se a gente for seguir essa tabela, com relação à classe 1, a gente vai ter, da classe 1 para a classe 6, nós vamos ter que a sujeira no ar comprimido ela vai aumentando, tá? E o óleo também, acaba que ele aumenta um pouquinho também, ok? Mas isso é só para trazer para vocês a questão de curiosidade, tá? Que essa é a qualidade definida por essa norma, essa ISO 8573, ela define essas classes aí. Mas isso aí é mais a questão de curiosidade. De maneira geral, a gente sempre tenta aí, maximizar, né, a filtragem para a gente impedir que chegue água e poeira nos nossos componentes pneumáticos. Beleza, pessoal. Para a gente realizar a produção de ar comprimido, existem alguns equipamentos aí que às vezes são necessários, tá? Dependendo do tamanho da sua linha de ar comprimido, você vai ter menos desses equipamentos, às vezes não são necessários todos eles, tá? Mas uma linha grande, às vezes vai precisar de todos esses equipamentos aí, que seriam, tá? Número 1, a gente tem nosso filtro de admissão, que é por onde vai entrar o ar para ser comprimido pelo nosso compressor, né? Nós temos aí o número 2, que é o motor elétrico que está acionando o nosso compressor. No 3, a gente tem o separador de condensado, tá? Separador de condensado, desculpa.
ele fica responsável por tirar parte da umidade que se encontra nesse ar comprimido. O 4 nós temos o compressor, efetivamente. O 5 a gente tem o reservatório, onde a gente armazena esse ar comprimido que foi produzido. O 6 a gente tem o resfriador intermediário, que fica logo após o nosso compressor, tá? Que por questões eu vou explicar para vocês mais para frente por que a gente tem que ter esse resfriador. O 7 é o secador, que retira novamente a parte de umidade. E nós temos o resfriador posterior também, que reduz a temperatura, né, antes desse ar comprimido chegar no nosso tanque de armazenamento. Ok? Vamos lá, então. Pessoal, para a produção de ar comprimido, tá, o componente responsável por gerar o ar comprimido efetivamente é o compressor. Tá? Dentre os tipos de compressores aí que existem duas classificações macro, digamos assim. Tá? Os compressores volumétricos, ou também chamados de deslocamento positivo, e os compressores dinâmicos. Tá? Quais são as principais características de cada um desses compressores aí? Os compressores volumétricos, como o próprio nome já diz, tá? A elevação da pressão, ou seja, a compressão do ar, ela é feita como? Através do processo de redução do volume que esse gás ele está ocupando. Então eu pego o gás, no caso aí o ar atmosférico, eu isolo ele da atmosfera, reduzo o compartimento onde ele está armazenado e envio para o meu compressor. É basicamente assim que funcionam os compressores volumétricos, tá? Então eu admito, qual que é o ciclo de funcionamento? Eu faço a admissão de determinada quantidade de ar, eu isolo essa quantidade de ar da atmosfera, reduzo o volume e libero o gás para o consumo, ok? Pode ser um processo intermitente, tá? Você comprime e joga, mas alguns compressores volumétricos, eles conseguem também produzir continuamente. Mas o mais comum, que é o alternativo, que eu estou mostrando para vocês mais adiante, ele é um processo intermitente. Ele pega o ar, reduz o volume e joga. Pega o ar, reduz o volume e joga. Alguns deles conseguem trabalhar de maneira contínua. Já os compressores dinâmicos, eles geram pressão, eles geram o ar comprimido através da aceleração da massa. Tá? Eu vou explicar isso aí melhor para vocês mais para frente, mas isso aí, ele funciona como se fosse uma turbina. Tá? Ele pega o ar, acelera o ar, e esse ar acelerado ele tem uma pressão maior do que o ar disponível na atmosfera. Ele funciona mais ou menos assim, tá? Mas a gente vai ver os compressores e eu vou explicar com vocês com mais detalhes posteriormente. Vamos lá, isso aqui são algumas classificações que a gente tem aí dentre essas classes, tá? Dentre os compressores volumétricos, nós temos os alternativos e os rotativos. Eu vou explicar para vocês os alternativos, os de palhetas, os de parafusos e de lóbulos. E nos dinâmicos eu vou explicar para vocês os centrífugos e os axiais. Vamos lá. Tá? E a gente tem também aqui na indústria, tá, pessoal? Os mais utilizados são, primeiramente, os alternativos, que são com base no princípio do pistão, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Depois nós temos os de parafuso, depois nós temos os de palhetas, lóbulos e depois os dinâmicos. Ok? Vamos lá. No compressor volumétrico alternativo, eu tenho um sisteminha de biela-manivela, tá? Eu não sei se vocês já viram ou já estudaram alguma coisa a respeito, tá? Do motor a combustão. Ele funciona bem parecido ao processo do motor a combustão, tá? Eu tenho essa biela, deixa eu pegar aqui a canetinha, tá? Essa biela aqui, ó, indicada por esse braço aqui que é conectado ao pistão, tá? Essa biela, ela rotaciona nesse volante aqui, ó, que a gente pode chamar de manivela também, daí vem o nome biela-manivela, tá? E conforme essa biela ela rotaciona nesse volante, ela gera um movimento ascendente e descendente do nosso pistão, ok? E nesse processo esse movimento ascendente e descendente, tá? Ele captura ar, comprime esse ar e descarrega esse ar, tá? Vou mostrar para vocês com mais detalhes aqui para frente. Então, na etapa de admissão, o que acontece? Nós temos uma válvula, tá? Que é essa válvula aqui, a válvula de admissão. E no momento, e no instante em que o meu cilindro, desculpa gente, o meu compressor, ele realiza um movimento descendente, que seria a parte de descida, aqui o que vai acontecer? Ele vai gerar um efeito de vácuo aqui dentro, tá, da câmara. Semelhante a gente pegar uma seringa, tampar a ponta e puxar, tá? Você gera uma sucção. Nesse processo de geração de sucção, essa válvula de admissão ela abre e permite com que o ar atmosférico
entre dentro da minha câmara. Tá? Então, depois, essa é a primeira etapa, tá? A etapa de admissão. Na segunda etapa, nós temos o nosso pistão ele encerrando o movimento descendente. Então, ele para de puxar o ar comprimido. O que acontece? A válvula de admissão ela fecha e a válvula de descarga ela também está fechada. Então, o que acontece? Aqui a gente está iniciando o processo de compressão. A gente está reduzindo aquele volume que está disponível para minhas moléculas do ar. Tá? Então, a gente inicia o processo de compressão, mas apenas na etapa de descarga em que aquele ar comprimido lá ele atingiu uma determinada pressão, a minha válvula de descarga ela vai então abrir, deixando o ar comprimido que foi gerado escapar para o meu tanque de armazenamento, o meu reservatório. Ok? E na etapa de expansão, a gente reinicia o ciclo. Basicamente, a gente começa então a gerar o vácuo, logo depois a gente vai ter a abertura da válvula de admissão, depois a gente inicia a fase de etapa de compressão, depois a etapa de descarga novamente. Entendido? Então nós temos aí a admissão, né, em que o ar está entrando no meu sistema de pistão, depois eu tenho a etapa de compressão, em que eu começo a fechar o volume que esse ar está contido, depois eu tenho a etapa de descarga, onde esse ar comprimido ele é liberado, né, para o meu tanque de armazenamento. Depois a gente reinicia esse processo novamente. Só explicando para vocês, depois vocês podem olhar com mais detalhes, tá? Eu estou só explicando aqui de maneira escrita o que eu acabei de falar para vocês. Então vocês vão ver as etapas descritas aí de maneira correta para vocês, né? As 4 etapas, ok? E o mais comum, tá, pessoal, dos compressores alternativos é o compressor de simples ação, tá? Como é que ele funciona? Ele tem esse sisteminha de biela ou manivela, tá? E ele realiza o processo de compressão apenas quando ocorre esse movimento ascendente, tá? Então, apenas quando ocorre essa etapa aqui, ó, que ele está produzindo efetivamente o ar comprimido e liberando, né? Nessas duas etapas, na verdade, o movimento de compressão aqui e o movimento de descarga, tá? Apenas nessas duas etapas que ele produz o ar comprimido, ok? Ele pode ter mais de um estágio, tá? Conforme está mostrado aqui para vocês. Por exemplo, a gente tem 2 estágios, duas bielas ligadas na mesma manivela, ok? E nesse tipo de sistema que a gente tem mais de uma biela ou de um pistão, a gente consegue atingir pressões mais elevadas, tá? Então a gente consegue aí, dependendo, ó, só para a gente ter uma comparação, tá? Em um mesmo sisteminha, com o mesmo tamanho de pistões e tal, a gente consegue atingir até 4 bar, que seria 4 atmosferas com um estágio, tá? Seria um conjunto desse aqui de pistão e biela manivela. Com 2 estágios a gente consegue atingir 15 bar e com 3 ou mais a gente consegue atingir até 150 bares. Então, só para vocês verem a progressão, né, da pressão que a gente consegue atingir se a gente tiver mais de um estágio, ok? O segundo tipo que a gente tem, tá, pessoal, é o compressor de dupla ação. Qual que é a diferença do simples ação para o de dupla ação? Ele tem aquele conjunto de válvulas de admissão e descarga dos dois lados do meu compressor, do meu pistão, tá? Então, por exemplo, quando a biela aqui está realizando um movimento descendente, eu estou admitindo por essa válvula e estou descarregando por essa válvula daqui. Então, ele funciona para os dois lados, ok? E quando o meu pistão está em movimento ascendente, eu estou descarregando por essa válvula aqui de cima e estou admitindo por essa válvula daqui de baixo. Então, tanto no movimento ascendente quanto no movimento descendente, a gente consegue gerar ar comprimido, ok? Algumas das características que esse sistema tem, tá? Ele apresenta uma maior eficiência, porque ele aproveita melhor, né, o movimento da manivela, da biela, do sistema biela-manivela. Okay? Também podem ser também de mais de 2 ou 3 estágios, da mesma forma que a gente tem no simples ação. Okay? Eu trouxe para vocês aí alguns exemplos, tá, de como eles seriam na prática. Você consegue ver até aqui, ó, o sistema de 2 estágios. Você tem esse pistão aqui e esse pistão de cá. O sistema de 1 estágio, tá? Sistema de 1 estágio também, para vocês enxergarem. Esse tipo de compressor, tá, pessoal? Ele é o mais antigo e ele é o mais utilizado. Ele não tem as melhores qualidades, tá, pessoal? Mas em geral ele é o mais utilizado por ser o mais barato,
tá? Eles são versáteis também, eles servem para uma grande variedade de aplicações. Só que algumas desvantagens que eles têm, tá, pessoal? Eles produzem bastante ruído, conforme eu vou mostrar para vocês quando a gente tiver a oportunidade de fazer aula prática, né, da parte pneumática. Eles são bem barulhentos e requerem mais manutenção do que algumas das alternativas que existem para compressores alternativos. Ok? Vamos lá, o próximo tipo de compressor. Compressores rotativos, eles geram o ar comprimido através de um movimento, como o próprio diz, né, rotacional. Eles podem ser de 3 tipos: compressor de palheta, parafuso, de lóbulos, ou também chamados compressores Roots, tá? E eu vou explicar para vocês os 3 tipos aqui nessa aula de hoje. Vamos lá. O primeiro deles, tá, pessoal, é o compressor de palhetas, tá? Como é que ele funciona? Qual que é a construção de um cara desse aí? Nós temos um eixo, tá, que seria esse cara aqui. Esse eixo, ele possui uma série de raios, que são esses carinhas aqui, ó, tá? Em cada um desses raios a gente tem palhetas, tá? E atrás dessas palhetas a gente tem o sisteminha de molas. Então, aqui atrás das palhetas, aqui, ó, onde está essa parte branca, existem molas, tá, pessoal? De maneira que as minhas palhetas, elas são pressionadas de tal forma que elas tentam sair desse eixo, ok? Então eles tentam preencher essa parte interna aqui, ó, do meu sistema do compressor, tá? Só que repare o seguinte, esse eixo ele é excêntrico, tá? Ele não fica no centro do meu compressor, que seria aqui mais ou menos. O centro desse eixo ele fica por aqui, tá? De tal forma que a gente tem nossas palhetas saindo, né? Seria elas saindo e elas entrando dentro dos raios, ok? Então como é que funciona isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui tudo vai girar, tá? Vou apagar isso aqui só para vocês verem melhor. Isso aqui tudo vai girar, tá? E o meu ar ele vai ser preso, ele vai ficar preso entre 2 palhetas qualquer. Então o ar vai entrar aqui dentro, tá? E ele vai ficar preso entre 2 palhetas. Então aqui, ó, por exemplo, aqui o ar não está preso ainda, mas aqui ele já está preso. Reparem que o volume disponível para o ar nessa posição aqui, entre essas 2 palhetas, ele é maior do que o volume disponível entre essas 2 palhetas aqui. Ou seja, o ar que está nessa região aqui, ele está a uma pressão maior que ele estaria nessa região aqui, tá? Então esse é o princípio de geração de ar comprimido pelo compressor de palhetas. A gente pega, captura o ar, né, entre 2 palhetas. Após, né, essa captura, com o movimento rotativo do meu eixo, essas palhetas vão entrando nos raios e diminuindo o espaço disponível para o meu ar comprimido. Então, assim, como o volume disponível para o ar comprimido é menor, né, então você comprime esse ar e após esse processo de compressão você libera esse ar, né, para descarga. Ok? Então é assim que ele funciona. Eu trouxe para vocês também enxergarem melhor como é que funciona esse processo, um GIF para vocês verem direitinho. Ó. A gente teria aqui, ó, as moléculas azuis seria o ar em baixa pressão ou pressão atmosférica. E as moléculas vermelhas, na saída aqui, ó, mostradas aqui em cima do GIF, seriam o ar já pressurizado, ok? Algumas das vantagens, tá, pessoal? A gente tem um fluxo de ar praticamente contínuo, ele não é contínuo, tá? Ele é fornecido para o meu reservatório em pacotes, né? Que seriam esses volumes que são capturados entre 2 palhetas, tá? Nós temos aí um baixo nível de ruído, ele não gera muito barulho, esse tipo de compressor. Necessita de baixa manutenção, tá? Porque ele é um sistema relativamente simples, assim, mecanicamente falando, de fácil operação e ausência de atrito no arranque, tá? Então, quando você liga ele não tem um tranco forte, tá? Desvantagem, ele precisa de uma lubrificação eficiente. Por quê? Né? Porque você tem essas palhetas em contato com a carcaça do seu compressor o tempo todo, ok? Então existe um desgaste devido a esse contato das palhetas com a carcaça, tá? E em função dessa lubrificação, você às vezes precisa de um separador de óleo, porque a quantidade de óleo que é enviado para essa região de compressão, ela tem que ser grande para diminuir, digamos assim, o atrito das palhetas com a carcaça do meu compressor, ok? E algumas fotinhas que eu trouxe para vocês também de compressores de palhetas, tá? Vamos ao segundo tipo aí de compressor rotativo. É o compressor de parafuso, tá? Como o próprio nome já diz, ele tem um parafuso interno, tá? Na verdade são 2 parafusos internos que eles ficam engrenados um com o outro,
ok? E esse engrenamento, pessoal, de um parafuso com o outro, ele captura o ar atmosférico e força o ar atmosférico a entrar para dentro do meu compressor, tá? Ele gera pressão através desse processo que ele força o ar a entrar no seu tanque de armazenamento, tá? Só para mostrar para vocês, tá? Então aqui eu tenho a entrada, ó, nesse inlet aqui, né? É onde é a entrada do ar comprimido e ele é empurrado, né, através desse sistema de parafusos para saída, que seria esse outlet aqui, ok? Esse outlet vai justamente para dentro do seu tanque de armazenamento, ok? Algumas das vantagens desse cara: tem poucas partes móveis, a gente tem apenas os dois parafusos, né, funcionando de maneira engrenada. É um sistema extremamente compacto, ele ocupa extremamente pouco espaço, tá, dentro da sua fábrica. Vou mostrar para vocês mais adiante algumas fotos de compressores de parafuso, eles são bem pequenos. Precisam também de baixíssima manutenção, conseguem durar aí também por um longo tempo aí, sem ter que trabalhar em cima desses caras, tá? Não possuem válvulas de entrada nem saída, porque ele está continuamente puxando esse ar e liberando esse ar, né, para o seu tanque de armazenamento, tá? Temperatura interna baixa, ele trabalha com temperaturas internas baixas. Produção contínua, tá? Então está sempre introduzindo novo ar comprimido para dentro do seu tanque de armazenamento e tem pouca vibração, tá? Qual que é a recomendação que a gente tem para esse tipo de cara, tá? A gente tem que aplicações que você precisa de um suprimento de ar constante, você precisa gerar constantemente, tá? E em situações em que você precisa que o seu compressor trabalhe 100% do tempo, ok? Com confiabilidade e com uma vida útil aí considerável, certo? Alguns exemplos de compressores de parafuso, tá? São esses caras aí, a gente tem esses caras aí no mercado, tá? Vamos agora ao compressor de lobos, tá, pessoal? Esse cara, pessoal, também funciona com um princípio parecido com o compressor de palhetas, tá? Ele captura o ar. Esse ar capturado, ele é forçado a um volume, um espaço disponível menor, e depois ele é liberado. Então aqui, ó, eu tenho o processo de aspiração, em que o ar entra nessa região aqui e nessa região aqui, tá? Então aqui, ó, nesse estado B aqui, eu já tenho meu ar capturado. Ele está aqui, capturado aqui dentro e capturado aqui dentro, mas até então não ocorreu o processo de compressão. Aqui a gente tem a conexão dessas duas regiões, né? Desses dois volumes. Então eles se conectam um com o outro, tá? E à medida que esse processo de rotação aqui ele continua, esse espaço disponível para essas duas regiões em que eu capturei o meu ar comprimido, ele é reduzido. Então acontece depois também o processo de descarga, tá? Eu trouxe para vocês um GIF também e aqui também essas fases aqui é explicado para vocês como é que funciona, tá? Vocês podem ler aqui, mas também o GIF mostra para vocês como é que funciona essa parte aí. E nós temos aí o ar nas cores verde, azul e vermelho, em baixas pressões, digamos assim, tá? E em vermelho onde é gerado o ar pressurizado, né? O ar comprimido efetivamente. Algumas vantagens que a gente tem, né? Esse cara ele é capaz de fornecer grandes vazões de ar comprimido, tá? Ele é extremamente robusto, não precisa de óleo, ou seja, a manutenção dele é baixa também. Só que ele tem um rendimento relativamente baixo, porque ele tem alguns escapes, digamos assim, né, de ar comprimido, e ele consegue gerar apenas baixas pressões, certo? Ele não consegue comprimir de um tanto que gere altas pressões, tá? Ele consegue trabalhar com baixas pressões apenas. Alguns exemplos que eu trouxe para vocês aí, tá? De alguns compressores do tipo Roots ou de lobos, ok?